Dando continuidade, vamos agora realizar atividade sobre associação de resistores em paralelo. O objetivo desta prática é estudar a associação de resistores em paralelo, demonstrando que a tensão em todos os componentes da associação é a mesma e a corrente que se divide, ao contrário da associação de resistores em série, onde a tensão se dividia e a corrente era a mesma. Nesse caso, nós vamos verificar que a tensão é a mesma em todos os componentes da associação. Para realizarmos esta prática, nós vamos precisar de uma fonte de tensão regulável, os nossos resistores, nós temos 3 resistores, e vamos utilizar um multímetro. Então, inicialmente, vamos ajustar a nossa fonte, vamos ligar, e nós vamos colocar aqui uma tensão de 4 volts. Vamos ajustar aqui 4 volts. 4 volts. Então, essa é a tensão da nossa fonte. Vamos realizar agora a medição da tensão, verificar quantos volts tem em cada componente. Então, nós vamos ter que colocar na escala apropriada para medir tensão contínua. Então, vamos colocar na escala de 20 volts. 20 volts em tensão contínua e vamos realizar a medição. Vamos medir a tensão em cada um dos resistores, os volts. Então, vamos verificar qual a tensão nesse primeiro resistor. Vamos inverter as pontas de prova. 3,57 volts. Observação. A tensão medida correta deveria ser 4 volts, mas por se tratar de um processo manual, nós temos essa diferença. Vamos medir no outro resistor. E no último resistor. Vamos medir novamente. E não mais uma vez nesse resistor. Eu vou tentar medir de outra maneira aqui, para a gente ver se aproxima mais as medições. (3,63), 3,88, 3,93. Teoricamente, esses valores teriam que ser todos iguais, mas como eu já disse anteriormente, por ser um processo manual, existe esse pequeno erro. Então, vamos efetuar a medição agora da corrente. A corrente no circuito em paralelo, ela se divide entre todos os componentes da associação. Vamos agora efetuar a medição da corrente do circuito. Para isso, nós vamos ter que mudar a nossa ponta de prova vermelha para a escala de 20 amperes. Então, vamos colocar dessa forma. Vamos colocar a escala no lugar apropriado. Também nós temos que colocar aqui em 20 amperes, corrente contínua. E vamos efetuar as medições. Vamos verificar qual a corrente total do nosso circuito. Para isso, nós vamos abrir o circuito em qualquer um dos pontos. Vamos pegar aqui a entrada, que é esse ponto aqui. Então, vamos desconectar este cabo que vem da fonte de alimentação. Vamos conectar o multímetro em série com ele e verificar que a corrente é de 1,21 amperes. 1,21 amperes. Esse é o valor da corrente total. 1,19, tem uma variação. 1,21, 1,19 amperes. Essa é a corrente total do circuito. Vamos verificar qual a corrente em cada um dos componentes. Vamos medir nesse resistor. Então, nós vamos abrir o circuito mais uma vez. E vamos verificar a corrente nesse resistor. 0,22 amperes, 24 amperes. Vamos verificar a corrente nesse resistor. (0,91 amperes). Então, assim nós podemos ver que, diferente do circuito em série, onde a corrente era a mesma em todos os componentes da associação, aqui a corrente se divide.
A corrente total foi medida e nós podemos observar também no display da nossa fonte, que marca a corrente de 1,22 amperes. Então, em cada componente nós temos um valor de corrente diferente. Essa é uma característica do circuito em paralelo. A tensão é a mesma e a corrente se divide. Vamos desligar a nossa fonte e verificar qual o valor da resistência total do circuito. Vamos voltar a nossa ponta de prova para a escala, para o lugar correto, colocar na escala correta apropriada para medir resistência e vamos verificar qual a resistência total do circuito. (4 ohms). Então, essa é a resistência total do nosso circuito. 4 ohms. Vamos desconectar e vamos medir os nossos resistores individualmente. Desconectar todos os bornes e vamos medir individualmente o valor de cada um. Então, vamos verificar qual o valor desse primeiro resistor. Um resistor de 3,6 ohms, 15,3 ohms e 83,1 ohms. Então, essa foi a nossa atividade prática sobre associação de resistores em série e em paralelo. Neste momento, nós realizamos as medições com o circuito em paralelo e anteriormente nós fizemos com o circuito em série.